Governo Provisório, 1930 a 1934. Com Vargas assumindo a presidência, as tradicionais elites cafeicultoras do Sudeste, que haviam dominado a política na Primeira República, deixam o poder. Novos setores, como a elite pecuarista do Rio Grande do Sul, passam a ganhar destaques no governo. Uma das primeiras medidas do presidente é nomear interventores nos estados, limitando a autonomia destes diante do governo federal. Ou seja, os governadores eleitos foram substituídos por interventores nomeados diretamente por Vargas. O objetivo era a centralização do poder em sua figura. Como interventores, buscando neutralizar a influência política dos antigos coronéis, foram nomeados setores das alas militares ligadas ao tenentismo. Obviamente, esta medida autoritária de Vargas, assim como a demora em convocar eleições para uma Assembleia Constituinte, levaram elites regionais desgostosas desde o resultado da Revolução de 30 a levantar-se contra o governo provisório. Revolta Constitucionalista de 1932. No ano de 1932, a elite paulista iniciou e liderou uma revolta. Em fevereiro do mesmo ano, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, antes adversários políticos, uniram-se e formaram a Frente Única Paulista, FUP, que passou a articular, junto a setores agrários, empresariais e militares, um movimento para a deposição do governo provisório. Mesmo com o novo Código Eleitoral em andamento e com as eleições constituintes agora marcadas para 1933, o governo de Vargas não conseguiu conter o movimento rebelde. Paulistas de diferentes setores pegaram em armas com o lema "Abaixo a ditadura". A adesão popular foi conquistada com uma série de propagandas na imprensa local, evocando a figura do paulista como um aguerrido modernizador e de São Paulo como uma zona metropolitana importante que não poderia, portanto, ficar subjugada. No dia 23 de maio, em uma das já recorrentes manifestações e protestos de rua, reforçada nesse dia pela presença do ministro de Vargas, Oswaldo Aranha, na cidade, um grupo decidiu invadir a sede do Partido Popular Paulista, alinhado com o governo de Vargas. Os partidários governistas, por sua vez, abriram fogo contra os manifestantes. No conflito, morreram 4 estudantes: Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. A morte destes estudantes causou grande comoção popular, fortalecendo o movimento revoltoso. As iniciais dos estudantes mortos, M. Miragaia, M. Martins, D. Drauzio, C. Camargo, passaram a nomear a Sociedade Secreta Civil articulada para derrubar Getúlio Vargas. Em 9 de julho é deflagrado o conflito, tendo a MMDC pego em armas junto a setores militares. O comando da Revolução ficou com Isidoro Dias Lopes, contando com outros militares que haviam participado da Revolução de 30. Os revoltosos ocuparam a companhia telefônica, os correios e a Rádio Record. Na Faculdade de Direito, por sua vez, foi organizado o alistamento de civis ao MMDC. Em 12 de 7, os revolucionários já controlavam todo o estado de São Paulo. Estes aguardavam o apoio e a adesão de outros cantos do país para concluir o levante e depor o governo. Um verdadeiro movimento de guerra
foi o que se viu no estado de São Paulo, com indústrias produzindo armas, mulheres costurando fardas e muitas doações de civis para financiar o movimento. As forças rebeldes que esperavam receber o auxílio de forças militares gaúchas e mineiras, fato que não ocorreu, ficaram isoladas. O estado de São Paulo como um todo ficou isolado diante de todo o exército nacional. A resistência dos revoltosos paulistas durou mais ou menos 80 dias, quando, já não podendo mais resistir, em 1º de outubro assinaram a sua rendição. Embora tenha ocorrido a derrota militar, do ponto de vista político, os constitucionalistas conseguiram emplacar suas reivindicações, como a chamada da Assembleia Constituinte de 1933, que, por sua vez, elegeu a maioria dos deputados do Estado entre os antigos revoltosos, além de terem influenciado a nomeação de um civil paulista, membro da elite local, Armando Salles, como novo interventor. Do ponto de vista econômico, Vargas seguiu as políticas de apoio e valorização do café, demonstrando assim que a Revolução de 30 não significou uma ruptura com as elites agrárias e econômicas que vinham conduzindo os rumos da jovem república. Código Eleitoral de 1932. Em 24 de fevereiro de 1932, foi promulgado o primeiro Código Eleitoral do Brasil. Neste ficou definido, entre outros, que é eleitor todo cidadão brasileiro maior de 21 anos, sem distinção de sexo, ou seja, dava direito às mulheres a votar e serem votadas. Não poderiam participar do pleito mendigos e analfabetos. O voto, por sua vez, passava a ser secreto. Criava-se também a Justiça Eleitoral com o objetivo de disciplinar e fiscalizar as eleições. O Código disciplinou a eleição para os deputados constituintes de 1933. Tendo existido até 1937, quando foi revogado pelo Estado Novo. Assembleia Constituinte de 1933. A Assembleia Constituinte de 1933 contou com deputados eleitos pela população, nos moldes do recém-promulgado Código Eleitoral. Pela primeira vez, as mulheres votaram. Foi também a primeira vez que uma mulher integrou o Parlamento brasileiro. A deputada Carlota Pereira de Queiroz era médica e pedagoga. Na Revolução Constitucionalista, organizou uma frente de 700 mulheres para a assistência dos feridos. Foi eleita pela Chapa Única de São Paulo. Atuou na Constituinte na Comissão de Saúde e Educação. Foi de sua autoria o primeiro projeto versando sobre serviços sociais. Na composição da Assembleia Constituinte, existiam grupos de diferentes forças políticas, como tenentes e militares, comunistas e indivíduos de esquerda, integralistas e membros das oligarquias estaduais, principalmente apoiadores da Revolução de 30, e, sobretudo, o Grupo Paulista, formado pela união do Partido Republicano Paulista e Partido Democrático. Coube a estes diversos grupos políticos a redação da Constituição de 1934 e a eleição do presidente para o mandato que iria de 1934 a 1937. Pela eleição, Getúlio Vargas foi eleito. Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi inspirada nas cartas da Alemanha e da Espanha do início do século XX.
Através do ingresso de novos setores na política, a exemplo de profissionais liberais e industriais, novas pautas foram incluídas, como, por exemplo, direitos trabalhistas, direitos à educação, direito à garantia de justiça, direito à regulamentação das profissões. Nesse sentido, destacam-se alguns artigos. De um povo irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. O heróico a luta feito, firma a sua tradição, tendo nas mãos o direito e a pátria no coração. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Animo surto grandioso. A Constituição de 1934 garantiu diversos avanços no âmbito das liberdades individuais e também nos deveres do Estado. Entretanto, teve vida curta, sendo substituída em 1937 após o golpe que instaurou o Estado Novo. Da alma cívica de um povo irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, brilhando